Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo. Você já ouviu falar do CARF? Sabe o que significa o CARF? Então me acompanhe, continue comigo que nós já vamos falar, explicar tudo sobre o CARF. Antes, porém, lembre-se sempre, deixe seu like, seu comentário e compartilhe o nosso vídeo. Agradeço muito a sua inscrição. Se por acaso você ainda não se inscreveu no canal Jefferson Tramontim Segue a Visão, se inscreva, vai aqui embaixo, né? Tá lá, inscrever-se. É só dar um clique ali, assina o sininho, né, aciona o sininho que você vai receber as notificações do nosso canal. Então, o CARF, o que é o CARF? O que significa isso? De que forma isso afeta nossas vidas? É uma questão política, né? Isso depende do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, de quem é a responsabilidade de comandar o CARF. E o que é o CARF? Então vamos lá. O CARF é um conselho administrativo da Receita Federal. CARF, Conselho Administrativo da Receita Federal. Para que serve o CARF? O CARF, né, quando uma empresa é multada porque não recolhe, porque está sonegando impostos, esse conselho, né, responde da Receita Federal, é um conselho administrativo da Receita Federal, responde a todos os recursos, né, que são emitidos por essas empresas. Então vamos dar um exemplo. Digamos que uma empresa A, né, foi acionada, foi fiscalizada e detectou-se que ela não está recolhendo os impostos de forma legal. Essa empresa ela é multada, né? Ela tem multas para pagar porque existe uma punição quem não cumpre a lei e essa multa, né, vai para a Receita Federal. Ocorre que os grandes grupos econômicos que muitas vezes sonegam impostos, o que eles fazem? Entram com recurso. São grandes grupos, né? São grandes empresas que têm uma estrutura jurídica, contábil, né? E que têm condições técnicas de entrar com recurso. Essas empresas, né, que são fiscalizadas, que são multadas, né, pela Receita Federal, que tem a obrigação de pagar os impostos, né, porque sonegam muitas vezes, e quando a Receita descobre isso, né, ela é multada. Então, esses recursos vão para esse Conselho de Arrecadação da Receita Federal. Esse conselho vai analisar, né, o recurso dessa empresa A, um exemplo, né, e ela vai dizer se realmente tem que pagar os impostos ou não tem que pagar. Você sabe mais ou menos qual é o total? Vocês imaginaram já qual é o total de dinheiro que está parado na Receita Federal, né, em recurso, e as empresas ficam empurrando com a barriga, recurso, mais recurso, mais recurso, né? E esse conselho é composto por 4 pessoas, né? Aliás, é um coletivo, né, de número par, e que esse conselho tem que decidir por maioria, né, se a empresa está correta ou a Receita Federal está correta, quem deve pagar ou se não deve pagar. Mas olha só quanto de dinheiro que está em recurso, somando todas as dívidas, todos os recursos de todas as empresas que se negam a pagar imposto, né, imposto para a Receita Federal, e que a Receita Federal está tentando cobrar esse dinheiro. Isso mesmo, gente. É R$1 trilhão. Você já pensou o que significa isso? R$1 trilhão, né? Essas empresas estão lá empurrando com a barriga, entrando com recurso, um atrás do outro, para ver se consegue não pagar, sonegar, né? Conseguir um aval, um parecer favorável para as empresas. Acontece que esse conselho, né, administrativo da Receita Federal, ele é composto por número par. Então, um exemplo, 3 representando o governo federal, representando 3 técnicos diretores da Receita Federal, auditores fiscais, né, que são representados pelo governo federal, e 3 representando as empresas. Acontece o seguinte, que quando houve uma mudança no governo Bolsonaro, né, por uma instrução do ex-ministro Paulo Guedes, uma combinação dos dois,
mancomunado com essas empresas caloteiras que não pagam os impostos, né, e que sonegam os impostos, né, eles mudaram a legislação, a regra do Conselho de Administração da Receita Federal. Quando tem empate, a vantagem é da empresa. Ou seja, não tem o voto Minerva. E isso traz um prejuízo para as causas sociais, para o governo federal, para a sociedade. Porque o imposto tem que pagar, é justo, tem que pagar, tem que recolher. Né? Então, isso significa R$1 trilhão que estão sobre recursos, né, de empresas, de grandes grupos econômicos. Não é do trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos, que ganha 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, não. É dos grandes grupos econômicos que tem que pagar imposto de renda, né, e muitas vezes não recolhem ou sonegam, acham um jeitinho, aí a Receita vai lá, descobre, investiga, né, e aí esse dinheiro está lá, né, sob recurso na Receita Federal. Sabe o que significa isso, gente? Sabe quantos hospitais dariam para construir? Sabe quantos hospitais dariam para construir se nós tivéssemos esses R$1 trilhão? Você já imaginou o que significaria isso? Significaria, por exemplo, poder construir 10 mil hospitais. 10 mil hospitais. Né? 10 mil hospitais é muita coisa, é muito dinheiro que está, né, pendente lá na Receita Federal. Então, é uma barbaridade, né, o que nós vemos. E veja a potência, né, de lobby, de recursos jurídicos, contábeis, né, que esses grandes grupos econômicos, eles pagam advogados, pagam técnicos, contadores, etc., para justificar e contra-argumentar as investigações da Receita Federal sobre a cobrança de impostos. Então, é um dinheiro que está lá que poderia estar construindo 10 mil hospitais de ponta. Né? E depois a gente diz o seguinte, a política não me interessa, a política não afeta a minha vida, eu tenho que trabalhar. Mas você já pensou se o governo tivesse hoje, se nós tivéssemos o voto, né, o voto chamado voto Minerva nesse conselho administrativo, em que daí desempataria e a empresa seria obrigada a pagar esses impostos sonegados, significam mais 10 mil hospitais. Então, a política afeta, queira ou não, todos, né? Todos os brasileiros. Com esse dinheiro também daria para construir, sabe quantas escolas? 200 mil escolas de ensino regular no país. Você já imaginou a quantidade de escolas, né, que nós poderíamos ter? Quantos jovens adolescentes muitas vezes não conseguem estudar porque não têm acesso à escola ou porque estão a 3, 4, 5, 6, a 10, 12, 15 quilômetros longe da escola, não tem transporte coletivo e não conseguem estudar. Então, se nós tivéssemos esse dinheiro, se o governo federal, se o governo do estado, se o governo dos municípios tivesse esse dinheiro, R$1 trilhão daria para contratar a construção de mais 10 mil, aliás, 200 mil escolas, 10 mil hospitais de ponta e 200 mil escolas para esse país. Veja o que significa você não ter um conselho que realmente cumpra o seu papel de fiscalizador, né, de exigir que todos paguem, porque o trabalhador, aquele que ganha 2, 3 salários, esse não pode, esse paga o imposto na hora que compra. Os grandes grupos econômicos ficam arrumando subterfúgios, recursos administrativos, jurídicos, para empurrando, né, essa dívida com a barriga. Ou então nós poderíamos ter esse R$1 trilhão de reais, né? Nós poderíamos ter aí recursos para sustentar o Bolsa Família por 74 anos. Você já pensou o que significa isso? Hoje nós temos em torno de 8 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, né? E que vivem numa extrema pobreza, na miséria, né? Que muitas vezes o único recurso que essas famílias têm porque estão desempregados, porque vivem no submundo, é o Bolsa Família. Esse R$1 trilhão daria para sustentar o programa do Bolsa Família por 74 anos para cada brasileiro que está inscrito hoje no programa. Então, é uma ação extremamente importante, é uma ação fundamental, né? Você saber que o CARF,
Conselho Administrativo da Receita Federal. Se mudar uma regrinha, e nós aqui cobramos o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, e a própria direção da Receita Federal que altere essa regra e que crie o voto Minerva, porque aí sim o voto Minerva vai decidir se a empresa tem ou não tem direito de pagar os impostos. E nós esperamos que isso aconteça para acabar com o fim do calote, com o fim da sonegação, né? E porque, infelizmente, nós temos aí quem tem dinheiro, tem bons advogados, bons técnicos e vão entrando com recurso e mais recurso. Então, o CARF afeta a sua vida também. O CARF afeta a vida do trabalhador, da dona de casa, das mulheres, das políticas públicas de modo geral. Fique com a gente, não deixe de se inscrever, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo.